Fala pessoal do Diversa Língua, no episódio de hoje estaremos conversando com uma família que migrou do Peru para o Brasil. Iremos conversar sobre as diferenças culturais, sobre como foram as dificuldades deles ao vir para o Brasil pela primeira vez, do que eles sentem saudades. Vamos também conversar sobre como foi que a Fiorella, que nasceu no Peru, fez para perder o seu sotaque ao falar o português brasileiro, né? Porque ela tinha um sotaque, obviamente, do espanhol peruano, e ela conseguiu perder, e hoje ela se passa como uma brasileira. E o bate-papo foi tão legal que a gente dividiu esse episódio em 3. Então, nossa conversa foi dividida em 3 episódios. Esta é a primeira parte. Não deixe de deixar o seu like aqui para nós no YouTube. Se você está ouvindo esse episódio no seu celular através do podcast, você pode também conferir no YouTube e pode estar comentando nas nossas redes sociais e deixando sua sugestão, beleza? Pois curta logo esse vídeo, porque assim você ajuda o nosso trabalho, e não deixe de deixar seu comentário. Fiquem com a primeira parte dessa conversa. Pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Diversa Língua e hoje estamos com convidados mais do que especiais. É uma galera que eu já venho acompanhando há algum tempo, que eu sou fã, inclusive curto muito os vídeos deles, e eu os descobri assim, acho que foi recomendação do YouTube. Então, e antes de falar desse pessoal, né, antes de falar dos nossos convidados nossos convidados deste podcast, deste episódio, eu gostaria de lembrar vocês de curtir nossas redes sociais e nos seguir no Instagram, né? E se você tiver alguma sugestão de pauta, pode nos avisar que a gente vai estar tentando trazer conteúdos novos para vocês. Então, vou deixar eles se apresentarem. Estamos aqui com a Lhama Carioca, com o Ernesto, a Fiorella e o Francis. E aí, pessoal? E aí, galera? Tudo bem? Boa noite. E aí, galerinha? Até que enfim a gente conseguiu marcar esse encontro, hein? Desde o ano passado. Pois é. É muita acontecer, né? Sim. E assim, para vocês que ainda não... Para vocês ainda que não sabem o que é a Lhama Carioca é um canal no YouTube que compartilha a história de uma família peruana que veio morar no Brasil e que já tem até integrantes brasileiros, né? Vocês poderiam contar um pouquinho aí da história de vocês? Exatamente. A nossa família é uma família peruano-brasileira, né? Que começou aí há mais de quase 20 anos atrás, né? Quando o nosso pai decidiu sair de Lima, né, no Peru, para tentar umas condições melhores de vida para nós. Então, ele decidiu vir aqui para o Rio, né? Passou um perrengue. Um ano depois, a gente conseguiu vir, né, com a nossa mãe, sendo que Ernesto acabou ficando por lá. E há alguns anos atrás, todo mundo conseguiu se reunir e criar a nossa história aqui no Brasil. A nossa irmã caçula, Ofer, nasceu aqui, então ela é o lado brasileiro da família. E é isso, o canal em suma um resumo da nossa vida hoje, um pouquinho da nossa história, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente passou, as nossas experiências boas e ruins também, que nos fizeram ser o que a gente é hoje. É isso o nosso canal. Resumindo em tudo, é isso mesmo, das diferenças, né? As diferenças tanto cultural, brasileira quanto peruana, as curiosidades que muita gente pergunta. Resumindo, é isso também, né? Um pouco misturado essas curiosidades com a nossa história também. Que foi até o motivo que fez a gente criar o canal. A curiosidade das pessoas, né? De sempre fazerem as mesmas perguntas quando conhecia a gente, né? E é isso, a curiosidade eu acho que acabou fazendo que o Francis tivesse a ideia de criar um canal. E aí, como aqui em casa todo mundo dá pitaco na coisa dos outros, né? Aí todo mundo acabou se juntando e criando a Lhama Carioca. E aí tá a última, Ofélia. Aí vem a nossa caçulinha aqui, ó. Senta aí.
Prazer, Rafael. Essa parte aqui tá. Ela Agora tá fica bem aqui desse diferente dos primeiros vídeos que eu a vi. Porque ela já tem quantos anos? 15. Adolescente, Cola né? mais Vai mudando aí. É. Isso vai aparecer a mudança de cada um. É. Então, a gente é basicamente isso, né? Sempre que nos reuníamos com amigos, eles faziam as mesmas perguntas nos trabalhos, nos lugares, e a gente terminava compartilhando as nossas experiências e a gente falou, vamos fazer um canal? Francis já tinha aquela ideia, né? E contar aquelas coisas que já nos perguntam sempre. E foi por aí, né? Mais ou menos começou com esses temas e depois a gente foi falando um pouquinho de cada. Atualmente, quem mais posta vídeo é a Fiorella, né? E Ofélia com Francis que estão editando, e eu estou saindo menos, acho, nos últimos vídeos. É por falta de tempo. É porque, como você disse, faz uns 3, 4 anos que a gente abriu o canal, e ao longo disso, as nossas vidas foram mudando, e a gente acaba passando isso para as pessoas que seguem a gente também. Então, acabou saindo um pouco, né, de falar só de curiosidade, e hoje a gente acaba mostrando a nossa vida pessoal também. E às vezes também comentando sobre alguns assuntos de atualidade, coisas assim, e a gente às vezes é cobrado pelo fato de não apresentarmos mais vídeos com mais frequência, e a gente, acho que o público já se acostumou, pelo menos os que nos conhecem, você mesmo deve ter visto, talvez que a gente tenha explicado algumas vezes, que a gente nem sempre tem muito tempo. Então, nos juntarmos todos com o mesmo horário e tal, nem sempre dá. Às vezes tem épocas em que sai mais vídeo, outras épocas em que a gente não consegue lançar porque está todo mundo ocupado, está com muita correria. A entrevista mesmo aqui, a gente está marcando desde dezembro do ano passado. Isso. Né? Mas por aí vai, né? E a gente meio que está procurando dar uma refrescada no canal, inclusive a gente lançou no Instagram algumas propostas de assuntos já mais históricos e tal, que talvez seja um outro caminho para desenvolver ao longo de 2021, né? Sim, com certeza. Por aí. Com certeza. Gente, eu descobri o canal deles por um vídeo da Fiorella, que ela falava de como ela perdeu o sotaque quando fala português, né? Porque se você perceber a Fiorella, eu pelo menos eu não percebo sotaque enquanto a Fiorella fala, né? Só quando eu tô chateada que aparece. Não, ela não consegue chegar tranquila. Não. Mas aí, Fiorella, você poderia fazer um breve resumo? Eu sei que tem um vídeo seu explicando, acho que as pessoas também podem ir procurar aí no canal da Lhama Carioca, que vai aí, acho que o vídeo tem bastante conteúdo. Eu gostei muito porque eu me surpreendi pelo seu sotaque na época do vídeo, e eu fiquei, como foi que ela conseguiu isso? E aí eu fiquei curioso. Então, se você puder resumir um pouquinho aí para os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente no YouTube. Claro. Assim, o meu objetivo principal era para as pessoas não perceberem que eu era estrangeira, né? Porque se tem muita ideia, não que não seja, tá? De que o brasileiro ele é muito acolhedor com as pessoas de fora e tudo mais. Que eu concordo, se abraça muito, o brasileiro é muito uma pessoa aconchegante, acolhedora. Mas chegou um momento na minha vida em que eu comecei a entrar no mercado de trabalho. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Entrar no mercado de trabalho. E eu sendo uma mulher estrangeira e nova, principalmente no mercado de petróleo, que é a cidade onde eu moro, né? Que é uma indústria do petróleo, onde é predominantemente masculina, e que eu acabei sentindo essa diferença no trato. Não de xenofobia, não chegou a esse ponto, mas assim, de eu precisar me impor, né? Como mulher, como uma pessoa que, além de ser estrangeira, né? Porque muitas das vezes assim, você fala muito bonitinho. Então, às vezes, o que eu falava, não te levava a sério, as pessoas não levavam muito a sério pelo sotaque. Então, assim, tinha uns pontos que me incomodou muito, e eu falei, não, eu não quero que as pessoas me enxerguem
primeiro como estrangeira e depois enxerguem o que eu falo. Então, eu me forcei muito, me puxei muito, era praticamente uma aula de fonética, né? Todo dia, imitando as pessoas mesmo, observando o detalhe, e isso eu tenho até hoje. Acho que eu acabo observando tanto o detalhe que eu acabo pegando o sotaque das pessoas que estão perto de mim. Amigo, namorados, enfim. Eu acabo pegando muito sotaque exatamente por isso, por observar muito o jeito da pessoa falar. E foi assim que eu acabei perdendo muito do meu sotaque. Primeiro, por eu querer, né? Porque tem muita gente que não quer perder o sotaque. Mas eu quis. E segundo, treino, imitando. E, bom, hoje, assim, dificilmente as pessoas reparam que eu sou de fora. Só assim, quando convive muito comigo, me vê estressada, às vezes eu vou falar com a pessoa e eu estou viajando, assim, eu falo em espanhol, enfim, mas é muito raro. Certo. Porque eu acho que é uma dica legal, tudo isso que você falou, para que nossos ouvintes que estão querendo perder o sotaque em algum idioma, né? Que estão querendo ter uma pronúncia melhor, né? Acho que tudo isso que você falou ajuda para qualquer língua, né? Se você quiser aprender e ficar fluente em uma língua e ter uma pronúncia mais próxima do nativo, né? Exatamente. Eu acho que você tem que treinar muito a repetição, né? Porque, por exemplo, tem muitas questões fonéticas no português que não tem no espanhol, que para mim foi muito difícil. Por exemplo, o aberto, o fechado. Inclusive, a gente até tem alguns vídeos onde fala dessas palavras que são mais difíceis, que eu tive que ficar treinando praticamente todo dia até conseguir falar direito, né? Por exemplo, falar a diferença entre falar avô e avô. Se você pedir para minha mãe falar, ela não vai fazer diferença. Ela não consegue pronunciar de forma diferente. Mas é uma coisa difícil para nós. Mas que hoje eu consigo pronunciar direito. Mas também, assim, se eu falar rápido, não sai. Tem que ser devagar. Eu tenho que me concentrar para poder falar. Sabe o que acontece? Você, melhor do que ninguém, deve saber disso. A fluência é não o fato de falar perfeitamente uma língua sem sotaque. Isso. É conseguir se comunicar e manter frases conexas sem interrupção de palavras estrangeiras. Só que quando a pessoa consegue um nível de comunicação, ela já se estagna. No caso, por exemplo, eu falava bem pior, e sendo também que eu cheguei mais velho, né, e tenho sotaque. É carregado, mas a comparação do que eu cheguei tá melhor, porque houve uma época, atualmente eu já não me forço tanto como a Fiorella se forçou. Eu sim, meio que nos últimos 2, 3 anos, eu meio que me acomodei um pouco. Mas quando eu cheguei aqui, no início também eu tinha que trabalhar, e eu tinha que trabalhar com o público. E eu precisei me forçar, né, e perguntar a outras pessoas assim, por quê, como que fala, e em que eu estou falhando, o que está ruim. Porque uma coisa é você aprender numa escola, onde você tem a parte fonética, onde te orientam, o som de tal é assim, o som de tal é assado, e outra coisa é aprender sozinho na marra. E as pessoas, quando no teu redor conseguem te compreender, mesmo você falando não perfeitamente, elas também já não falam porque elas se acostumam a te falar desse jeito, a te ver desse jeito. Só que assim, como a Fiorella falou, eles vão te enxergar como estrangeiro. Ela queria se mimetizar. E uma coisa que eu também senti, hoje já talvez pelo tipo de trabalho que eu tenho, eu já não sinto essa pressão de fazer, né, esse esforço. É interessante, de quando em quando eu escuto, me gravo, treino, mas já não tenho essa preocupação neste momento. Quem sabe em outro momento mais para frente, de novo, tento treinar, né? Francis, Ofélia já nem falar que Ofélia fala as duas línguas, ela foi alfabetizada em casa em espanhol, né, pela minha mãe. E depois foi Francis, já também criança veio, então. Legal. Mas mais velhos mais, né? É desse Legal. jeito. A gente veio na mesma época, né, eu e Fiorella. Aí a Ofélia já nasceu, ela começou aprendendo espanhol, aí quando começou a ser alfabetizada, começou a ser alfabetizada em português. Aí agora tá o quê? 50%. Eu diria que meu português também é melhor do que o meu espanhol, atualmente. Porque a gente, praticamente, você
Utilizado em espanhol, né? Então você não sabe a gramática, a ortografia. Mas aí tem um detalhe que a minha mãe, quando ela trouxe os livros, né, de escola de lá de Peru, os livros de alfabetização de lá. E quando a Ofélia nasceu, antes da Ofélia ir para a escola, ela ensinou em casa, em espanhol primeiro, a fonética, a leitura, a escrita, preparou ela na primeira língua, em espanhol. E ela já sabendo e se comunicando em casa com ela, né, que era com quem principalmente ficava, já depois quando foi para a escola, ainda criança, bem criança, começa a educação dela em português e ela pega a língua de forma natural. Mas já tendo o espanhol como base. Uhum. E isso foi o que ajudou ela. Então, ela, brasileira, cresceu aqui, já está trilingue, né? Falando 3 idiomas. Acho que ela fala inglês melhor do que ela. Uhum. E é verdade. E assim, pessoal, por que o nome Lhama Carioca? Explica aí para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Fica aí, França. Ai, olha, nossa senhora, nem lembro. Não, na verdade, como a gente ia falar sobre coisas peruanas e coisas brasileiras, né? A gente pensou, gente, tem que ser um nome que remeta a coisas brasileiras e coisas peruanas, né? A uma parte do Peru, uma parte do Brasil. O que poderia ser? Aí, pensando, o que as pessoas lembram ou pensam quando fala do Peru, né? Aí, uma lhama. E do Brasil? A gente pensou em Machu Picchu, a gente pensou em um monte de coisa. Várias outras coisas. Mas a primeira coisa, acho que foi o símbolo da lhama. E aí, beleza, e agora? Uma coisa daqui, de onde a gente mora e tal. O ideal seria a lhama fluminense, né? Porque a gente mora no estado, não mora no Rio. Uma Fluminense, assim, para quem é fora do Brasil, não vai entender. Mas quando você é carioca, a pessoa entende. Entende, tem uma associação. Faz a associação do Rio. Aí por isso que ficou a lhama carioca. Ah, legal. Legal a história. Sambista, mas ninguém samba aqui, então. E aí eu acho que, eu não sei se eu já falei, acho que não fiz essa pergunta. Se vocês poderiam fazer um breve resumo da vinda de vocês aqui para o Brasil. O que é que fez vocês saírem do Peru para cá? Eu sei que tem um vídeo que vocês explicam tudo. Se vocês quiserem saber a história na íntegra, vá lá no canal A Lhama Carioca no YouTube. Vocês vão saber a história de forma completa. Ernesto, você que lembra mais, é mais velho, você vai ter uma história. Eu vou resumir justamente. Mas resume. É bem resumo. Resume. Dá limite de tempo. Dá limite aí. A situação lá em Peru não estava bem, tá? O país estava em crescimento, meu pai veio para aqui, porque de parte da nossa mãe já tinha bastante família espalhada por aqui há muitos anos. Meu pai veio, mas logo se independizou. Um ano depois, chamou a Fiorella e a Francis. Ofélia não tinha nascido. Eles estavam na escola. Eles vieram para aqui. Eu já tinha começado a faculdade, então eu fiquei por lá, aos 18 anos. Aí eles começou toda aquela história, né? Esse ano depois começaram todas as situações, a luta, aquilo, e eu também lá me esforçando. Já depois, 6 anos depois, um ano depois que eu me formei, eu vim para aqui. E aí eu vim por 15 dias, um mês, mas terminei ficando, né? 2008, 15 de dezembro. E nunca voltou. Não voltei. Estamos aqui todos. Até então. Nossa, mas você resumiu também? Não, resume. Eu estou resumindo, justamente, se você quer mais detalhes, aí a gente fala. Porque às vezes a gente fala muito. Procura lá no canal da Lhama Carioca para ver o resto da história. Não, fora os perrengues que a gente passou, isso aí realmente a gente fala no canal. A gente passou vários perrengues. Normal, tipo assim, qualquer pessoa. Foi um migrante, né? Os migrantes, o choque cultural, as dificuldades econômicas, a questão também da adaptação cultural.
sim, os choques culturais, a adaptação cultural, a questão também documentária, porque também muitas vezes, todo migrante nos pergunta, né? Hoje a gente encontra muita repercussão em questão de muitos migrantes que falam como é que eu faço se eu for ao Brasil, se tem trabalho, e os documentos como é que são. A gente hoje está mais tranquilo, né? Todos eles são naturalizados. Eu sou permanente, né? Eu sou permanente direto, só que eu também, por exemplo, para mim naturalizar, faltam 3 anos ainda pela legislação brasileira. Passados mais 3 anos, eu cumpro uma quantidade de anos para poder iniciar o processo, que eles, como vieram mais antes, já fizeram, todos eles. Então, a gente viu que tem também uma facilidade para dar alguma ajuda social através das respostas, de orientações, porque muita gente lá fora também quer saber como é que é. E também de pessoas do Brasil que perguntam como é que é para Peru. Eu, particularmente, não sei se vocês tenham descoberto a raiz disso, muitos brasileiros que moram lá em Peru e até tem canais de YouTube, né? E eles também contam experiências que, curiosamente, são similares às nossas, só que desde o outro lado, né? E são, como a gente fala, né? A gente começa a entender que os migrantes que estão no mundo, todos passam por coisas muito similares, né? Muito similares. Muito esforço, muita luta, mas depois você começa a ter mais lares, né? Tua pátria e a pátria que você adota e que te adota também. E é muito bacana esse processo, né? A gente já tem muito tempo aqui, então quase já não sente essa diferença. Mas, por exemplo, eu vi outro dia um canal de uma gringa russa no Brasil, e ela, obviamente, tem muito mais sotaque, ela conta, não sei de quanto tempo é o canal dela, mas ela está contando experiências, creio, talvez eu estou errado, que ela chegou faz pouco tempo no Brasil. Então, ela me dá a impressão que ela está muito surpresa, né, tendo aqui. E eu me lembro, eu falar com minha mãe hoje, mãe, eu já não me lembro esse redescobrimento que eu tive o primeiro ou segundo ano quando eu cheguei, né? Porque você tem isso, mas vai passando o tempo, você vai... se acostuma com isso. E isso não é ruim, porque você faz parte já da sociedade, você é mais um brasileiro, vamos dizer assim, né? E você vive bem. Mas é legal ver aquela descoberta de você chegar a um outro país, ver nas experiências de outro, né? E coisas tão simples, tão cotidianas, que hoje em dia a gente faz aqui. Por exemplo, uma coisa, começando no café da manhã. O pão é diferente. Você já vê que o pão lá nosso é diferente. Então, a manteiga, vamos botar manteiga, a margarina, né? Lá a gente botava manteiga, botava tudo, a gente comprava em um pacotinho diferente. Um pacotinho... São várias coisas. Essas pequenas o abacate, coisas, quando você chega... Abacate doce ou salgado? Salgado. No pão foi. Uma vez eu conversando com um chileno, ele me falou isso, aí eu achei estranho e aí eu fui provar. Eu botei, tirei o abacate, passei no pão, botei um pouco de sal e comi. Achei bom, gostei. O pessoal come no guacamole, na salada, no pão. E eu sei fazer guacamole. Ele experimentou. Então, o brasileiro come guacamole, mas acha estranho comer no pão com sal. Pão com sal. Pois mas assim, o que é que vocês sentem, cada um de vocês, uma pergunta para cada um, qual é a maior saudade que vocês têm do Peru? Dá mais tempo de pensar. Não, na verdade, eu estava lá quando, gente? 2002. Você tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos. O que eu sinto saudade mesmo, são duas coisas, né? Eu acho que a família mais, assim, a parte da família que ficou para lá, e quero voltar para vê-los e tal, ver como que tá todo mundo, e a comida. Eu acho que basicamente é isso. E tudo, né? E os lugares e tal. Qual comida assim, especial? Tem uma comida em especial? Olha, comida... tem várias. Não vou falar o ceviche em si. Lá é um pouco diferente daqui. Mas como aqui a gente pode comer, às vezes, ceviche, talvez seria outras comidas próprias de lá, com os ingredientes de lá. E é difícil você achar aqui. É
muito difícil, né? Ainda mais questão de batata, o tipo de tempero, que só tem lá, pimenta. Então, acho que são vários, tipo, carapulca, pachamanca, olho-quito. Olho-quito aqui. Vários outros. Mas tite a gente consegue aqui, mas é muito caro, que é o milho feito com milho roxo. É um suco de milho roxo. Vocês podem procurar também. Vai, agora Ofélia. Pelas... Eu acho que além da família... E a Páscoa Mundial. Eu acho que é um pouco igual também a do França, porque eu também sinto saudade da comida, que é muito boa. Todo mundo vai falar comida. Mas acho que do que talvez seja um pouco diferente em comparação aos três, que passaram praticamente toda a infância lá. O que eu gosto, além desses fatores óbvios, eu gosto do clima de lá, porque aqui no Brasil a maior parte do ano é bem ensolarada e com bastante calor. E eu sou uma pessoa que gosto muito, eu prefiro dias chuvosos ou dias nublados do que dias ensolarados. E uma coisa que me chamou a atenção de lá é o clima. Em Lima, né? Lima. Depois eu vou contar uma história sobre clima daqui de Fortaleza, mas vamos deixar aí pra frente. É só o mormaço, as estações zoando, que o pessoal fala. Mormaço, quentura. Não sei. Mas... o que eu... Não, na realidade eu vou adiantar, porque como a Ofélia falou que gosta dos dias chuvosos, aqui em Fortaleza a gente diz que quando o clima tá... Você olha assim pro céu e tem muita nuvem e tá assim para cair um temporal, a gente diz que o clima está bonito para chover. Sim, eu vi isso numa reportagem. Fui lá, não sei se foi aí, eu vi numa reportagem de um canal em que, eu não sei qual é a cidade, tá? Mas eles vaiaram ao sol durante 3 dias, foi? 3 acho que horas. Aqui no Ceará, que aqui a gente tem uma vaia assim, ó. Isso, exatamente. Porque ia chover, não sei, quando o sol ia sair de novo, as pessoas começaram a gritar para espantar o sol. Chover, foi aqui assim. No Ceará, só não sei a cidade, mas eu sei dessa história, eu sei. Legal. Para mim o principal é a família, porque a nossa parte paterna da família mora toda em Lima. Sim. E eu era muito próxima dos meus primos, e eu senti muito quando eu vim para cá. Então, assim, eu consegui voltar umas 3 vezes, né, nas minhas férias do trabalho. E, assim, a aproximação que eu senti, apesar de ter passado muitos anos longe, parece, assim, que eu não perdi nenhum ano, sabe? Então, assim, hoje, para mim, o principal é minha família, meus primos, meus tios, meu avô, que ainda é vivo, é o que eu mais sinto falta. E depois disso, aqui, obviamente. A comida pegou todo mundo aí. É claro que eu sente falta da família, dos meus primos e isso aqui. Mas pensando assim, pela comunicação, pela internet, aquelas coisas, né? Como eu não voltei para lá desde que eu vim, então eu não senti aquele reencontro que Fiorella teve. Talvez isso aumentou, vamos sei lá, atualizou aqueles sentimentos. Eu sinto carinho, eu falo com eles, tudo isso. Mas vou te falar, assim, uma coisa que eu me pego sentindo falta, e é pelo fato de eu ter vindo mais velho aqui, praticamente toda a minha vida social, minhas amizades, tudo da faculdade, da escola, tudo tá lá. Aqui eu fiz novas amizades, novas coisas, pessoas que eu gosto muito, mas já não são tantas, tá? E não consigo vê-las com tanta proximidade quanto eu fazia lá. Então, agora, recentemente, a finais do ano passado, que eu consegui entrar ao grupo, conseguimos nos contactar o grupo da minha escola, a turma da escola, que tem um grupo de WhatsApp. E aí tá todo mundo, e eu falo com eles. Às vezes, eu acho que tenho um pouco mais de contato com o pessoal de lá, com o de cá, né? Porque eu senti essa falta. Esse pouco.
né, essas amizades desde criança, né, que eu tive até grande. E outra coisa que eu sinto falta é um pouco da minha cultura hispano-latina, tá? Não, aqui é todo um novo descobrimento e é muito bacana, mas às vezes quando eu falo com minha mãe, ela sente um pouco essa falta de, por exemplo, né, quando aqui a gente está num karaokê, ou quando está numa festa, antes da pandemia, né, aí tocavam uma música de quem, sei lá, daquelas cantoras dos anos 80, 90, um Tom Jobim, e todo mundo grita na saudade. Por quê? Porque as infâncias, adolescências dessas gerações teve essas músicas, por exemplo. Mas para mim, não. Eu gosto agora, é parte de uma cultura atual. Mas se eu não posso me sentir naquela emoção, né, das coisas que eu via quando adolescente, isso aí... Ou falar de uma novela que aconteceu só com minha mãe e com meu pai, porque às vezes nem eles lembram. Mãe, lembra aquela novela quando eu era criança? Ou lembra aquela coisa, ou literatura, que sempre gostamos muito de ler, né? Aqui eu encontro uma literatura rica, abundante, mas falar com os amigos que aquela coisa, e lembra aquele autor e tal. Eu fico um pouco no vácuo, justamente porque estou imerso em outra cultura e em outro universo, que é muito bacana, muito rico. E ainda que eu estou adaptado e é tudo muito bacana, por momentos sinto esse vácuo naturalmente porque eu não estou lá. Eu acho que é porque você sente falta de uma cultura que fez parte da sua história, né? Até das pessoas também, né? Sim, um pouco. Um pouco. O que não tira a maravilha de descobrir outro mundo, né? Sim, sim. Sim, mas te entendo. Eu já fiquei um mês, mais de um mês, um pouco, fora do Brasil. A primeira coisa que me deu saudade foi da música, a música nordestina, porque eu sou daqui no Nordeste. Olha aí, pra você ver, do nordestino, que é forró. E... Canta carcará. E também do suco de frutas. Que eu estava nos Estados Unidos e eu não achava suco de frutas lá. Pelo menos aqui no Nordeste é fácil você achar as pessoas vendendo suco na rua. Então... tá. Mas lá você encontrava caixinha, que? Já industrializado. Industrializado, não é a mesma coisa, tá entendendo? É que as pessoas fazem da fruta. Exatamente. Pois é. Engraçado que lá, pelo menos a nossa família tem esse costume, né, de fazer muito da fruta. A gente evita muita coisa industrializada também. A gente prefere quanto mais natural, melhor. Isso. Bom. Mas há uma coisa, né? E isso eu falava. Se um dia eu tivesse, por algum motivo, que morar em Peru de novo, acontece um fenômeno bem interessante. Se eu voltasse lá, nunca seria completamente apenas um peruano. Porque já você tem parte do Brasil em você. Então, eu ficaria eternamente com saudade do Brasil. E estando aqui, um fica com saudade de lá. Então, a gente fica dividido. Exatamente. A gente nunca mais vai ser 100% uma coisa. Exatamente. Eu já engraçado. Fala. Não, eu ia falar das vezes que eu fui para o Peru, e eu não fiquei nem mais de um mês, fiquei no máximo 3 semanas. É engraçado porque aqui eu acabo me sentindo, digamos assim, eu me sinto peruana, mas quando eu estou lá, eu me sinto brasileira. É engraçado, porque aqui as pessoas não me enxergam como brasileira, me enxergam como peruana. Apesar de eu ser peruana, eu brasileira naturalizada. E lá, as pessoas não me enxergam mais como peruana. Para as pessoas de lá, eu sou brasileira. Aí eu Sai fora. Aí eu fico com uma crise de identidade. Eu falei, gente, eu quando estou aqui, eu sinto falta, né, de Lima, de Peru. Aí quando estou lá, eu sinto falta do Brasil. Assim, é uma doideira na cabeça. Mas legal vocês falarem isso, porque eu já ouvi num podcast em inglês. Inclusive é de uma amiga nossa aqui do Diverse Língua, que é a Ellie, do Speaking Tongues, acho que foi no podcast dela, que ela conversou com a coreana, e a coreana ela disse que sentia essa dificuldade, porque quando ela chegava na Coreia, ela já morava muito tempo nos Estados Unidos,
E quando chegava na Coreia do Sul, as pessoas não a viam mais como coreana. E quando ela ia falar o coreano, ela falava algumas coisas erradas e as pessoas não criavam identidade com ela. E quando ela voltava para os Estados Unidos, as pessoas também não a viam como americana. Então, aí é legal você falar isso porque são duas línguas próximas, né? O português e o espanhol. E mesmo assim, por questões culturais também acontece isso. Da última vez que eu fui, que foi antes da pandemia, em 2019, se não me engano, as pessoas achavam que era da Venezuela. Porque elas falavam que o meu sotaque não era mais de peruano, que eu tinha alguma coisa diferente, mas eu falava bem espanhol. Então, assim, me tratavam como se eu fosse da Venezuela ou da Argentina, mas não falavam que eu era nativa. Entendi. Engraçado. Quando a gente pode dizer, pai. Acabei de engraçado. A meia hora como engraçado, já fala. Esqueceu. Aqui, só tem dois. Mas era isso mesmo que eu ia falar, né? Era a respeito, por exemplo, a gente, quando tá incluso numa bolha, vamos dizer assim, de um sotaque, de um tipo de... Do jeito que você fala, caramba, não tem sotaque. Quando você vai para fora e você fica muito tempo fora do local da onde você está acostumado a falar sem sotaque, vamos dizer assim, você repara, tipo assim, hoje em dia eu vejo noticiários peruanos, eu falo, rapaz, a gente falava assim, que é muito sotaque. É muito diferente. Inclusive, por exemplo, eu ainda eu tenho um grupo de estudos de lá que eu estava, e hoje pela pandemia lá em Peru eles se reúnem via online. E graças a isso eu consegui, já faz um ano mais ou menos, que eu consegui novamente me conectar com eles e me reunir toda semana, né, para este grupo de estudos de lá. Só que até quando eu escrevo algum documento que vou mandar, algum escrito, ou quando eu falo, ele leva na brincadeira o fato que às vezes eu solto palavras que eu acho que eu estou falando espanhol, mas são palavras próprias do português. E já não consigo ficar tão atento a essas mudanças. Essas mudanças. Por exemplo, disponibilizar vem de disponível, né? Só que essa palavra disponibilizar, eles não entendem lá. Eles falaram, você está inventando palavras. E entende? Justamente acho que às vezes a proximidade, e isso falando, já tem me falado, a proximidade das nossas línguas, ao contrário de poder ser uma vantagem para muitas coisas, para algumas coisas pode gerar pegadinhas. Sim. E você se confundir ainda mais, né? Acho que para quem está aprendendo espanhol ou português e fala alguma dessas línguas, tem que ter cuidado naquelas pegadinhas que o idioma pode te dar. Eu já passei também por pegadinhas assim, de eu achar que é uma palavra, só que eu penso, não, isso daqui deve ser português, não vou falar em espanhol. Aí eu falo outra, aí a pessoa, pô, mas por que você não falou isso? Aí é a mesma palavra em português, tá entendendo? E às vezes, quando você tem certeza que é igual, a palavra que vai valer é completamente diferente, né? Isso. E aí, pessoal, essa foi só a primeira parte da conversa que a gente teve com a Lhama Carioca. Não deixe de ficar ligado nas nossas redes sociais para você saber quando a segunda parte dessa conversa vai ao ar. E, lembrando mais uma vez, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar por este conteúdo. Assim você ajuda a Diversilíngua a crescer cada vez mais, beleza? Abraço!